queria compartilhar com vocês uma palavra nesta noite, como é culto dos jovens. Eu queria falar principalmente para os jovens. Deus colocou algo no meu coração para transmitir aos jovens nesta noite. Portanto, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 26. Amém, irmãos? Enquanto vocês procuram, quero fazer um comentário. Tão gostoso, irmão, ver uma igreja como a de vocês, uma igreja alegre, uma igreja feliz, os jovens cantando, os pequeninos cantando, as senhoras cantando, com uma alegria imensa. Eu tenho andado por aí e a gente não costuma ver muito disso nas igrejas, infelizmente. Às vezes, eu até estava rindo outro dia, quem for achando, pode ir ficando em pé, amém, irmãos? Eu estava vendo um certo pastor aí falando um dia na televisão, ele disse: nossa, vocês estão cantando, está parecendo procissão, né? Não sei quem já foi católico, eu já fui, né? Eu sei o que é uma procissão, ele parece que vai, não vai, parece carro na subida, sabe? Mas aqui é diferente, amém, irmão? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus nesta noite: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver-se, porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Feche seus olhos, amados. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque esta é a tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, eu te dou graças porque tu colocaste algo para falar para os teus filhos nesta noite, Senhor. Pai, que eu não mude nem um ponto, nem uma vírgula da tua palavra, meu Deus. Ó Pai, que eu só fale aquilo que o teu Espírito Santo colocou e colocará a partir de agora no meu coração, Pai. Perdoa os meus pecados, Senhor. Coloca humildade neste coração, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Irmãos, como eu disse, eu quero falar com os jovens nesta noite, principalmente. Eu não, gostaria que Deus me usasse para que os jovens pudessem entender algo muito especial que Deus colocou no meu coração nesta noite. E o nosso tema da nossa palavra de hoje é como fugir do pecado. Como fugir do pecado, amados? É uma situação meio complicada isso, até para se falar, porque o pecado, ele está aí, a todo instante, a todo momento, a toda hora. Ele se apresenta a cada minuto na nossa vida. Mas Deus nos deu uma alternativa nesta noite. E Deus nos deu Timóteo, um jovem, um jovem pastor dedicado à obra. Mas às vezes, irmãos, esse jovem pastor, ele também se deixava levar por algumas crises espirituais, por algumas dificuldades da vida. Irmãos, eu faço uma pergunta para vocês nesta noite. Quem é de nós, adultos, mais para ancião do que para jovem, que não tem umas dificuldades nas nossas vidas? Quem é de vocês, jovens, que também não passam por certas dificuldades espirituais, por algumas crises? Mas também, eu quero dizer para vocês uma coisa, que Timóteo, apesar de alternar essas dificuldades, ele alternava bons e maus momentos como você e como eu. Ele tinha as mesmas dificuldades que você tem, pastor, que eu tenho, que os jovens têm. Ele tinha aproximadamente 30 anos, por isso fez algumas dificuldades a mais. Irmãos, Paulo, ele nos estimulava e animava Timóteo. E Paulo dizia para Timóteo, falava para Timóteo que não existia problema grave, que aparentemente quando ele tivesse alguma dificuldade muito grande, ele tinha que entender que tinha um Deus vivo do lado dele, tinha um Deus especial do lado dele. E Paulo zelava por aquele jovem, ele zelava por ele. Irmãos, quem de nós, nos dias de hoje,
hoje nós temos tantas dificuldades também, né, como eu falei agora. E quem desses jovens do dia de hoje, a gente vê por aí, os jovens totalmente perdidos, totalmente largados, cheios de problemas, cheios de dificuldades. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que como Timóteo tinha alguém que tinha a coragem, a liberdade, o discernimento para poder cuidar das dificuldades daqueles jovens, eu quero dizer para você igualmente nesta noite que você não está sozinho. Tem alguém que está aqui com você. E diz a palavra ainda, vocês não precisam abrir mais a Bíblia, eu vou falando agora, diz a palavra ainda em 1 Timóteo 4, de 11 a 12, diz assim: bons conselhos e ensinamentos, e o cuidado que o Paulo tinha com a igreja. Diz assim a palavra no versículo 11: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aleluia, Jesus. Com 30 anos de idade, Paulo dava esse conselho para aquele jovem: olha, você fica firme ali. As dificuldades virão, as dificuldades estavam naquela época nas igrejas. Muito grande era a dificuldade. E Paulo olha para aquele jovem amigo, como um filho dele, e falava para ele: olha, te aquieta aí, porque tem algo especial para contigo. Olha o que está dizendo aqui, tem algo especial para contigo. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Aqui, quero destacar aqui algumas características do bom cristão. Algumas coisas que o bom cristão tem que ter para ser bem sucedido diante da presença de Deus. E agora eu não falo só de jovens, eu falo do bom cristão no geral. O bom cristão ele tem que ter, primeiro, conhecimento. Amém, irmãos? Amém. Conhecimento da palavra de Deus. Santidade diante de Deus. Irmãos, e responsabilidade. Só assim, amados, podemos chegar, só conseguimos chegar a essas coisas, essas três características. Para se chegar a elas, é preciso ainda mais três adenos a elas, que é a humildade, o caráter e a amizade. Amém, irmãos? Então, o bom cristão, o que ele tem que ter? Conhecimento, santidade e responsabilidade. Só que para isso, irmãos, tem mais três características aí. Ele tem que ser humilde, ele tem que ter caráter e tem que ser amigo da igreja. Amém? Amigo do povo de Deus. Irmãos, Timóteo tinha essas três características. Aquele jovem tinha essas três características. E de sobra ainda, irmãos, ele tinha alguém do lado dele como o apóstolo Paulo. Além de ter as características que era dele, era própria dele, não foi Paulo que colocou para ele, era dele, era próprio de Timóteo. Ele já tinha ainda alguém como o apóstolo Paulo do lado dele. É preciso mais alguma coisa, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer algo para você nesta noite. Não sei quantos anos você tem, não sei quais as suas características físicas, não sei das suas qualidades, apenas posso olhar e contemplar a juventude de vocês. Eu olho com os olhos cheios de alegria, de amor, eu olho e contemplo essa juventude com essa alegria, com essa vontade de louvar ao Senhor. Essa juventude que só no olhar você percebe que ela está aqui para adorar a Deus. Não está aqui porque foi imposto para sair de casa para estar aqui nesta noite. Não está puxando procissão, como eu disse. Está louvando ao Deus verdadeiro. Irmãos, isso é muito bom. É maravilhoso. E eu posso contemplar isso nesta noite. Eu posso olhar para vocês e me alegrar de ver algo diferente. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza, irmãos. Você jovem que está aqui nesta noite, que tem Jesus no coração, também tem as características de Timóteo. Amém? Olha o que eu estou falando, vou falar de novo. Você jovem que está aqui nesta noite, e com certeza tem Jesus no coração, tem as características que Timóteo tinha. Amém, irmãos? Amém. Mas, quem precisa do apóstolo Paulo
nesta noite aqui? Quem precisa? Quem de nós? Eu creio que nenhum de nós precisamos do apóstolo Paulo nesta noite. Sabe por quê, meus amados? Porque aqui nesta noite nós temos pessoas que têm o caráter do apóstolo Paulo. Nós não estamos falando de Timóteo agora, estamos falando do caráter do apóstolo Paulo. E eu posso dizer isso porque eu conheço as pessoas que estão à frente desse trabalho. Quem precisa do apóstolo Paulo se tem o Paulão aqui? Quem precisa do apóstolo Paulo se tem o Paulinho, o pastor Adriano e outros irmãos que eu não conheço? Irmãos, eu não estou brincando, estou falando de coração. Aleluia! Quem é que precisa nesta noite do apóstolo Paulo? Se tem esses jovens valores diante de vocês. E mais ainda, quem é que precisa desses moços aqui se tem Jesus no coração? Aleluia, Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa é poder falar do Senhor, irmãos. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que fizeram tudo novo. Amém, irmãos? Tem alguém em Cristo aí nesta noite? Oh, glória a Deus! Tem alguém em Cristo nesta noite, irmãos? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês mais uma vez que ficou provado agora que grande parte ou maioria de vocês nesta noite tem conhecimento, santidade e responsabilidade. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Estou falando com os jovens agora. Ficou provado aqui nesta noite, então, se vocês têm Jesus no coração, está aí. Vocês têm o conhecimento, a santidade e a responsabilidade, como o jovem Timóteo tinha. Aleluia. Bem, jovens da comunidade, o que Paulo quer dizer em Coríntios 5,17 é que vocês vivem neste mundo, quando ele diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para vocês, para nós, nesta noite? Que nós vivemos, falamos aqui neste mundo. Nós pertencemos, fazemos parte desse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós não pertencemos a ele, amém, irmão? Nós não pertencemos a ele. Nós temos o melhor deste mundo. Nós temos o melhor. E eu tenho uma notícia maravilhosa para você agora, que não vive neste mundo, mas que não pertence a ele. Eu tenho uma notícia espetacular. Então vocês também têm o caráter de Cristo. Além das 3 características que vocês têm nesta noite, nós temos nesta noite também o caráter de Cristo, a qual Paulo se refere aqui a Timóteo. Nós temos o caráter de Cristo, porque nós somos novas criaturas deste mundo, vivemos nele, mas não participamos dele, não fazemos as coisas que eles fazem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Você acha que tem jovem preocupado aqui nesta noite? Amém? Não precisa responder não, Paulo. Você acha que tem jovem triste aqui nesta noite? Pelo que eu vi, eu diria que não. Pela alegria que eu vi aqui nesta noite, eu diria que não. Mas diz a palavra aí em 2 Timóteo 2,25, diz assim: disciplinado com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda, não com arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite que Paulo estava exortando Timóteo para que ele fosse paciente, para que ele fosse gentil, para que ele ensinasse, para que ele fosse manso de coração com aqueles jovens daquela igreja, aqueles jovens que ele tinha diante dele, e ele sendo um jovem, e a palavra diz, o Senhor diz nesta noite para a liderança da igreja, para ser manso de coração, para ser paciente, porque os jovens precisam de paciência e de mansidão, precisa de zelo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se tem algo errado com você nesta noite, não se preocupe, porque com muito amor no coração, alguém desses jovens aqui vai poder ouvi-lo e vai poder ajudar você.
Como Paulo ouvia Timóteo, aconselhava Timóteo, tem alguém que vai ouvi-lo se você está triste ou com alguma dificuldade, e com certeza ele vai animá-lo, ele vai fazer com que você volte à realidade, porque a realidade é Jesus nos nossos corações. Aleluia. A palavra, aleluia, Jesus. Aleluia. Bem amados, já falamos de caridade, de caráter, de santidade, de humildade, de amizade, de responsabilidade. Mas para finalizar eu quero falar de algo que pode acabar com tudo isso. Tudo que eu falei até agora, meus amados pastor, tudo que eu falei agora, uma única palavra pode acabar com tudo isso. Uma única palavra, Paulo, uma única coisa poderia acabar com todos aqueles ensinamentos que Paulo dava a Timóteo. E essa era a preocupação de Timóteo e de Paulo. Essa única palavra, essa coisa que pode acabar com isso, meus amados, chama-se pecado. Fala comigo. Pecado. Pecado. Aleluia. Irmãos, e diz a palavra ainda, em 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Amados, Pedro, no contexto deste versículo, faz alertas aos presbíteros e aos jovens da igreja daquela época. Portanto, Deus está fazendo um alerta para a nossa vida nesta noite. Para nós, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos e principalmente para os jovens. Olha, vigiem, jovens, cuidado, cuidado que o pecado está aí, o pecado está solto, o pecado está do teu lado. Vigie que o inimigo está ao derredor de vocês. Se você der uma oportunidade, ele chega, ele se junta do teu lado, porque ele não quer a tua alegria nem a tua felicidade. Ele não quer essa alegria que tem essa igreja, que tem o povo de Deus, a alegria que vocês têm, ele certamente quer tirar. Mas Pedro está dizendo: vigie, vigie. Irmãos, jovens, eu conheço bem jovens. Eu já fui jovem com vocês, já fui abusado. Que jovem, irmãos, mesmo ele sendo servo de Deus, crente, jovem é abusado, Paulo. Todo jovem é destemido, amém, irmãos? Pode rir mesmo, em nome de Jesus. Jovem é destemido, jovem não tem medo de nada, é abusado. E eu fui abusado demais, eu fui um jovem abusado demais, fui destemido também como vocês, já fui desafiado, já desafiei, já caí, mas graças a Deus, hoje Deus está aqui. Hoje eu não sou mais jovem, mas estou aqui em nome de Jesus. Irmãos, vamos mudar um pouco agora. Quero mostrar para vocês agora como é que o pecado entra na vida de vocês, principalmente na vida de vocês, jovens. Olha como é que o pecado entra. Irmãos, uma notícia de jornal diz assim, presta atenção para vocês verem. A igreja em si, todos vocês, mas gostaria que os jovens prestassem atenção. Como é que o pecado vem? Diz o anúncio do jornal assim: por 8 anos, Sally foi mascote de uma família. Ela tinha apenas 30 centímetros quando foi levada para o seio daquela família. Só que cresceu muito até atingir 3 metros de comprimento e 40 quilos. Um dia, Sally, irmãos, era uma cobra pinto. Essas cobras que todo mundo aí usa como é que fala? Troféu, sei lá o que é, põe no pescoço, essas loucuras que tem por aí. Aliás, eu estava vendo outro dia uma reportagem, uma cobra dessas entrou numa escola, não sei se alguém viu, uma cobra enorme, um perigo enorme. Então, a Sally era exatamente aquela cobra, daquele tamanho. Ela chegou, olha, irmãos, vou repetir, ela chegou, irmãos, ela chegou exatamente, quando ela chegou naquela casa, ela tinha 30 centímetros de comprimento. 30, irmãos, ela já estava com 3 metros e 40 quilos, uma cobra pinto. Aquelas meio amareladas, vocês conhecem, irmãos. De um certo momento, ela atacou um garoto de 15 anos, rolando-se em seu pescoço, sufocando até matá-lo. Quando a polícia chegou para investigar a morte do garoto, afirmou que a cobra era bem agressiva.
A polícia simplesmente só falou: a cobra é bem agressiva. Irmãos, jovem, o pecado, ele é bem agressivo. O pecado, ele começa pequeno no coração de vocês. Ele começa pequenininho, ele vai crescendo. Aquela cobra veio com 30 centímetros, chegou a 4 metros de tamanho. Irmãos, olha como é que é o pecado, ele vem pequeno. Irmãos, aquela cobra cresceu. De repente, ela era uma cobra enorme. O pecado é como aquela cobra. Começa em nosso coração. De repente, achamos que Deus não está mais conosco, não está mais atuando na nossa vida. De repente, nós achamos que aquilo que nós fizemos é pequeno, que nós podemos fazer um pouquinho mais, que não vai acontecer nada, não vai haver consequência, e nós vamos um pouquinho mais, e um pouquinho mais, jovem, e de repente, nós estamos quase com 4 metros de tamanho de pecado. Como se fosse uma ficha corrida de algum daqueles cadeieiros, daquelas pessoas que estão na cadeia, e abre a ficha enorme. Oh Deus, Pai, derrama do teu poder aqui, meu Deus. Pai, abençoa os teus jovens nesta noite, Senhor. Cuida, meu Pai. Jovem, o pecado começa desse jeito. Começa com uma simples brincadeira. Talvez alguma coisa que vocês acham que não tem nada a ver. Quero falar para você algo nesta noite. Eu disse que jovem é ousado. Eu disse que jovem é destemido. Mas eu queria fazer um pedido para vocês nesta noite, como pai. Como pai, eu tenho filhas jovens como vocês. Queria fazer um pedido, jovem. Deixe um pouco a ousadia de lado. Deixe um pouco essa ousadia de lado. Não deixe esse filhote de cobra crescer dentro de você, não. Não deixa não, irmãos. Está tão bom aqui, está tão maravilhoso. Se você tivesse a experiência do mundo lá fora, como eu tenho, como eu já tive, eu vim do mundo. Eu vim do meio das drogas, da pior espécie que tinha. Irmãos, para você ter uma ideia, eu era ator profissional. Vivia de teatro. Vocês imaginam a podridão que é isso? Irmãos, não deixe essa cobra crescer dentro de vocês, não. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Que o pecado leva à morte espiritual e também à morte física. Eu sei que muitos jovens desta noite talvez esteja com a vida bem resolvida aqui, mas também eu creio que possa ter muitos jovens aqui nesta noite que esteja com um filhote de cobra dentro do coração. É engraçado dizer isso, não, um filhote de cobra. Mas entenda como pecado. Talvez vocês que estão aí me ouvindo, aí mais no fundo, jovens, falam, olha, será que ele está certo? Será que existe isso mesmo? Olha para dentro de você agora, faça uma reflexão. Veja as coisas que você está fazendo. Deixa essa ousadia de lado, meu amado, minha amada. Deixa essa ousadia de lado, ela não vai servir para nada. Ela só vai fazer crescer o pecado dentro de você nesta noite. Mas, irmãos, eu gosto de falar na palavra, tudo aquilo que eu estou dizendo, é tudo contexto bíblico. Mas eu quero ensinar para vocês agora como é que acaba com esse pecado. Como é que mata esse filhote de cobra? Como é que você pisa na cabeça dele mesmo antes dele crescer? Eu não posso simplesmente falar para você aqui e encerrar minha mensagem e não dizer, não dar saída, solução para você. E a solução está na palavra de Deus. Vocês vejam que eu não fiz alegoria, não fiz nada. Eu estou falando da palavra de Deus. Aleluia! E a resposta está na palavra de Deus. E a era que eu vou me reportar para dizer, para ensinar para você, jovem, como é que se faz com esse pecado, como é que se faz para matar essa cobra. Oh, minha palavra, para pisar na cabeça dela. Certo homem foi repetidas vezes roubado através da janela de sua casa. Enquanto ele dormiu, o ladrão ia lá e rapava tudo. Ficou furioso. O homem já nem dormia mais. Mas ele resolveu o problema da seguinte forma, com 3 soluções. Primeiro, ele adquiriu um revelador. Segundo, um silenciador. E terceiro, um denunciador. Primeiro, revelador.
silenciador e denunciador. Irmãos, o revelador era nada mais, nada menos, Paulinho, uma lampadinha que ele pôs na janela, aquela lampadinha ficava que alerta, a noite inteira rodando. A noite inteira rodando. E o sinalizador, irmãos, ele colocou um pequeno sino amarrado na janela. Quando o vento batia, o sino ficava fazendo aquele barulhinho. Irmãos, e o denunciador. Olha o que aquele homem, jovens, presta atenção agora. Olha o que aquele homem fez. O denunciador, sabe o que ele fez? Ele arrumou um cachorro. Um cachorro, irmãos. O denunciador daquele homem era um cachorro. Mas eu falando dessas maneiras, vocês vão pensar que era um cachorro enorme. Não era, amados, era um cachorro pinche. Sabe aquele cachorro desse tamanho? Irmão, mas aquele cachorro fazia um barulho dentro daquela casa, mas latia, ninguém aguentava, irmãos. Irmãos, o cachorro fazia um barulho tão grande que os ladrões nunca mais voltaram na casa do filho. Irmãos, que Pedro nos ensina nesta noite, a vida cristã é como uma casa que Satanás tenta roubar. Porém, a vida cristã nossa é como uma casa que Satanás tenta roubar todo dia, toda hora, a todo instante. É isso que Pedro está dizendo, vigie, o diabo anda ao redor, é isso que ele está dizendo. Olha, Satanás, amados jovens, é isso que Pedro está dizendo para vocês nesta noite, que a casa, que a vida cristã, a tua vida, é como uma casa que Satanás tenta roubar todo dia. Mas, irmãos, para isso, amados, precisamos também, como aquele homem, nós não somos bobo nem nada, Paulinho, nós vamos também usar os mesmos métodos que aqueles homens usou. Amém, irmãos? Amém, nada, irmãos. Nós não vamos usar nada do que ele usou. Nós não vamos usar nada do que ele usou, não. Nós vamos precisar, sim, de um revelador, de um silenciador e um denunciador, irmãos. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que o revelador, o nosso revelador, é esse aqui. A palavra de Deus, amém, irmãos? Este é o nosso revelador. As suas verdades nos dá a luz que revela as mentiras de Satanás. As verdades que contém aqui dentro revelam todas as mentiras de Satanás. Amém, irmãos? Segundo, o silenciador, o sinalizador. É o meu, é o seu, é o nosso testemunho. É o nosso testemunho, pastor. É aquilo que nós vamos dizer aí fora. É a nossa maneira de ser.